Olá, bom dia, seja bem-vindo, seja bem-vinda ao A Notícia de Frente desta terça-feira, hoje dia 6 de abril de 2021. Chega junto, participa aqui com a gente, A Notícia de Frente é feito para você. Bom dia ao Lúcio Sorge. Bom dia, Nayara Moura. Todo mundo viu. Bom dia. Todo mundo viu. Bom dia, professor Haroldo Arruda. Bom dia a você que nos honra com a sua companhia. Lúcio colocando o copinho d'água que todo mundo viu. Não, para esconder o copinho. Aham, né? Senão vira merchan, não é? É, verdade. Bom dia, Haroldo. Bom dia, Nayara. Bom dia, Lúcio Sorge. Bom dia a todos os nossos queridos telespectadores. Uma excelente terça-feira a todos. O WhatsApp você já conhece, já tem anotado aí no celular. Quem não tem, ó, cantinho da sua tela, já anota, já manda mensagem, seja também um dos nossos comentaristas. Você sabe aqui que aqui na TV Vila Real é diferente, né, gente? Não é só noticiário, é a notícia comentada e analisada para você. Então, vamos lá, vamos começar a nossa terça-feira, que seja uma terça-feira de muitas bênçãos aí para você e sua família. Olha, o prefeito de Cuiabá, Emanuel Pinheiro, baixou um novo decreto na noite de ontem para o comércio da capital. E é sobre daqui a pouco a gente vai falar disso. Será que já temos então aí o Oliveira Júnior para a gente falar desse novo decreto do prefeito Emanuel Pinheiro, que foi editado ontem à noite, e esse novo decreto altera... tem um dispositivo aí que fala do transporte público, o transporte público que a gente vem falando tanto, vem criticando sempre aqui sobre o transporte público superlotado, né? A gente até solta aqui a pergunta, um ônibus lotado é equivalente a quantas festas? Pois é. A gente sempre fala disso. Qual então, a diferença entre uma festa clandestina e um ônibus lotado? Né? E o que adianta tantas medidas de segurança quando o poder público não olha ali para o grande problema de proliferação do transporte coletivo, proliferação do vírus, que é o transporte coletivo. Será que já temos Oliveira então? Oliveira ao vivo? Oliveira Júnior, bom dia. Conta mais para a gente então do decreto. Bom dia, Nayara, Lúcio, Haroldo, você que acompanha o programa Notícia de Frente em todo o estado de Mato Grosso. Foi isso mesmo, ontem à noite o prefeito Emanuel Pinheiro baixou um novo decreto, determinando o trabalho em sistema de rodízio e a fixação de horários diferenciados de entrada e saída para funcionários e colaboradores do comércio da capital. O decreto 8382 altera a redação do artigo 10 do decreto anterior, que falava apenas em ajuste de horários para evitar aglomerações. A ordem agora, que vale também para prestadores de serviço, é para que os turnos sejam diferenciados de forma a reduzir a presença de pessoas no mesmo local de trabalho. No mesmo decreto, a prefeitura decide pela ampliação da frota do transporte coletivo de passageiros. Aquela novela, o prefeito insistia, batia o pé, que a frota estava rodando com 100%, mas não estava. Tanto é que a partir de agora mais 20 ônibus estarão rodando na capital. Atualmente a frota disponível de Cuiabá é de 340 veículos. O mesmo decreto suspende atividades coletivas em quadras poliesportivas, campos de futebol em condomínios residenciais de Cuiabá. A determinação sobre o rodízio é consequência do acordo firmado no Centro Judiciário de Solução de Conflitos, assinado no dia 1º deste mês com membros do Tribunal de Justiça de Mato Grosso. Os horários do comércio estão mantidos. Atenção, vamos lá. Seguem inalterados os demais artigos do decreto, editado no dia 30 de março. As atividades econômicas do comércio em geral, varejista e atacadista, estão autorizadas a funcionar de segunda a sexta, das 8 da manhã às 6 da tarde, e aos sábados, das 7 da manhã ao meio-dia. É vedado o funcionamento aos domingos e feriados. Já as atividades de prestação de serviço em geral devem observar o horário de funcionamento de segunda a sexta, das 9h30 da manhã às 8 da noite. E aos sábados, das 6 da manhã ao meio-dia. É vedado o funcionamento aos domingos e feriados. Já o comércio varejista de shopping centers e congêneres podem atender o público de segunda a sexta, das 10 da manhã às 8 da noite. Proibido o funcionamento aos sábados e domingos, com exceção dos restaurantes que estão autorizados a funcionar aos sábados e domingos das 10 da manhã às 2 da tarde. Os restaurantes de rua, do comércio normal, funcionam de segunda a sexta-feira, das 10 da manhã às 8 da noite, e aos sábados e domingos das 10 às 14. Aliás,
Esse horário é motivo de muita reclamação por parte dos comerciantes, porque eles alegam o seguinte: o grande pico de movimento é exatamente à noite. Então o restaurante fechar às 8 horas da noite é sinal de prejuízo, né? Aos sábados e domingos, das 10 às 14 horas, menos nos feriados que deverão, ou seja, estar fechados. O Ministério Público de Mato Grosso ingressou com uma ação na Justiça para que o Estado e Cuiabá restringissem mais o que é considerado serviços essenciais. Tinha uma lista de 54, aliás, a lista não mudou, 54 tipos de estabelecimentos considerados essenciais. É isso aí. Daqui a pouco voltamos com mais informações. Obrigada, Oliveira, pelas suas informações. Até daqui a pouco. Você tem veja bem, se você andar pelas ruas em Cuiabá, você vai perceber que não existe, Lúcio, essa coisa, existe uma certa normalidade nas coisas, né? O comércio está funcionando normalmente, existe um trabalho feito pela prefeitura com essa quarentena coletiva, né? Por meio de decreto, que nos coloca numa situação apenas de redução de horário dos estabelecimentos, né? E de uma falta de lógica. É difícil você compreender, por exemplo, por que o vírus não contamina até as 8, né? E só contamina depois das 8 horas da noite em restaurante. Você está entendendo? Quer dizer, não tem, qual a lógica disso, né? Qual o fundamento disso? Ontem eu tive a oportunidade de ver uma entrevista... Eu acho que tem um fundamento, mas só complementando. Vou aguardar se concluir. Tá. Ontem eu vi uma entrevista que eu achei bastante interessante do prefeito de Chapecó. Não sei se você viu essa entrevista, né? Ele deu uma entrevista para uns jornalistas do Pingo nos Is, né? Inclusive está disponível no YouTube, muito boa, né? O procedimento, a metodologia que foi utilizada em Chapecó para reduzir bruscamente, né, de forma vertiginosa, a questão do número de contaminados e de ocupação de UTIs em Chapecó. E ele decretou 14 dias de UTI, 14 dias de lockdown, justamente para ganhar tempo, para que pudesse ter uma certa estrutura de saúde, que foi construída na cidade, para que realmente ele pudesse decretar essa questão do lockdown. E, de certa forma, já está se tornando referência no Brasil todo o que esse prefeito fez lá, né? Eu tenho minhas dúvidas com relação a essas atividades essenciais, esse aumento de atividades essenciais aqui em Cuiabá, né? Enfim, eu não sei se a gente vai reduzir exatamente por conta dos decretos ou por conta de vacinação, que vem aumentando. Sobre essa questão aí de Chapecó, eu não vou tomar essas declarações do prefeito lá dessa cidade lá de Santa Catarina como declarações absolutamente verdadeiras, né? Tipo assim, São Tomé, eu quero ver para crer. Eu não acredito ali assim piamente em tudo aquilo que ele falou. Até porque é o seguinte, ele defende algo que a ciência condena, não é isso? Ele defende o tratamento precoce, não é isso? Exatamente. Então é o seguinte, a ciência não concorda com isso, né? Até porque muitos desses medicamentos não foram aprovados para esse tipo de doença. Mas eu quero voltar lá ao Oliveira Júnior, na questão do transporte coletivo, né? Só para relembrar uma parte da entrevista do vereador doutor Luiz Fernando, no Jornal do Meio-Dia de ontem. Olha, o cidadão que descumprir as medidas de prevenção, ele pode ser multado, não é isso? O comerciante que descumprir as medidas de prevenção pode ser multado, correto? Sabe quem não pode ser multado? O dono da empresa de ônibus. Ele não pode ser multado, e com o apoio dos senhores vereadores da Câmara Municipal de Cuiabá, né? Então, o dono da empresa de ônibus não pode ser multado, porque é o seguinte, porque eles estão colocando a culpa em quem? No usuário. Ah, não, é o usuário que entra no ônibus e aglomera. Espera aí. Se tivesse mais ônibus, não teria toda essa aglomeração. Ou seja, mais uma vez, estão passando a mão na cabeça dos empresários do transporte coletivo. Que ganham assim o que querem, E dessa vez, descaradamente, eu falei, doutor Luiz Fernando, o senhor é médico, como que o senhor vota? Ele votou para não multar. Para não multar os usuários, os empresários de transporte coletivo. Porque olha só, olha essa foto aqui que a nossa telespectadora manda do terminal da Bispo, da estação Bispo, ontem às 18 horas. Põe aqui na tela
para a gente mostrar essa foto aqui. Olha essa situação aqui. Você consegue, sei lá, ver um espacinho aí para ficar aí nesse aglomerado de gente? Estação Bispo, gente. Olha aqui a estação, 18 horas. E aí? Aí vem com essa conversinha, porque é culpa... no coração de Cuiabá. Vem com essa conversinha, é culpa do usuário que não sabe esperar. A pessoa está cansada, quer chegar na casa dela, 18 horas, veio de um dia de exaustão de trabalho. Ou então tem horário para chegar no trabalho. Ou tem horário para chegar em casa, nesse caso, tem que dormir, porque depois, 5 horas da manhã, tem que pegar um outro ônibus para voltar para casa. Não vem com essa conversinha fiada, não. O poder público de que é culpa do usuário do transporte coletivo que aglomera dentro do ônibus. Não dá para engolir essa, gente. Feio. Tá feio esse tipo de justificativa. Jogar o problema do transporte para cima do usuário. Não dá, Lúcio. Não tem jeito, até vou te explicar, porque qual alternativa que o usuário tem? Nenhuma. Ele é a única alternativa que ele tem. Mas o poder público tem alternativas. Sim, exatamente. O poder público tem. Mas primeiro é o seguinte, ele teve que ser pressionado, ele teve que ser cutucado com vara curta, não é isso? Para aumentar um pouco. Olha, eu tenho minhas dúvidas se 100% da frota está na rua. Eu tenho minhas dúvidas, né? Eu acredito que ainda tem como colocar mais ônibus nas ruas, né? Então é o seguinte, teve que ser pressionado para colocar um pouco mais de ônibus nas ruas. Mas tem também, as escolas não estão fechadas? Não estão? Não tem as vans escolares? Essas vans não poderiam ser utilizadas, né? Só que aí é o seguinte, inclusive. Só que aí as prefeituras, né? Não é só Cuiabá, não, as outras cidades vão ter que pegar uma parte daquele dinheiro que veio lá de Brasília, não é isso? A gente tem imagens ao vivo da Praça Alencastro, tá? Só para informar o pessoal. É Alencastro ou é lá, Bispo? É Alencastro. Nesse momento que o Oliveira estava no link agora lá da prefeitura, virou para Alencastro a câmera. Tá cheio ali, Lúcio. Cheio, todo dia é assim. Aí é o seguinte, voltando a falar das vans escolares, só que aí é o seguinte, se colocar as vans escolares para circular, para tentar diminuir a aglomeração, as prefeituras vão ter que pegar aquele dinheiro que veio lá de Brasília, que foi enviado pelo governo federal, aquele dinheiro, vírgula, aquela montanha de dinheiro, não é isso? Que veio exclusivamente para combater a pandemia e que muitos utilizaram para outras finalidades, algumas nem tão republicanas, não é isso? Verdade. Né? E isso eles não querem. Isso eles não querem. Então, você vê que tem alternativa? Tem. Você vê que até a última alternativa do prefeito Emanuel Pinheiro, que foi Olha ali o embarque, desculpa, Haroldo, olha o embarque ali, gente. Olha o embarque. Como que fecha tudo, fecha um monte de comércio e não olha para isso aí? Do que adianta, eu pergunto para você, fechar as lojas do pessoal se não cuida aí do transporte coletivo? Não adianta nada, Lúcio. Não adianta nada, Haroldo. Verdade. Então, ele foi muito pressionado, o prefeito Emanuel Pinheiro, né? Inclusive, a saída que ele teve justamente para blindar os empresários foi dizer o seguinte, olha, a verdade é o seguinte, se você vê que o ônibus está lotado, espere o outro ônibus para que você não entre, não faça aglomeração. Quer dizer, é o fim da picada. Quer dizer, quando ele é pressionado, a última alternativa que ele utilizou foi exatamente essa, né? Botar a culpa nas costas do usuário do transporte coletivo, a questão da aglomeração, porque realmente a obrigação política dele, por questões de amarrações políticas, é defender os empresários. Essa é a conclusão que eu tenho com relação a essa questão do transporte coletivo, né? E o próprio Ministério Público, né, depois de muita insistência, depois de realmente pegar com vontade a coisa, consegue aí colocar aí por meio de papel, importante ressaltar isso, 20 ônibus a mais, né? No papel. Se na prática isso vai acontecer, é uma outra conversa. Então, está aí mais uma obrigação dos vereadores de acompanhar isso de perto. E por meio de conciliação, né? De conciliação. Não foi através da canetada. Não, de nenhum. Não foi através da canetada, porque é o seguinte, eu vou falar sobre isso com mais detalhes daqui a pouco, não é isso? O Poder Judiciário, ele pode muito, mas não pode tudo. Ele não pode usurpar uma competência que não é dele, né? E nem tentar dar um chapéu nos documentos legais, né? Gente, Várzea Grande seguiu o decreto estadual e cumpriu 10 dias de quarentena coletiva. Para o município, isso ajudou a reduzir os números da Covid-19. A expectativa é continuar desta forma até que a cidade registre um baixo índice do contágio.
A quarentena obrigatória que começou em Várzea Grande no dia 27 de março terminou à meia-noite de ontem. A gente está aqui com o secretário de comunicação do município, Marcos Lemos, para saber se os números em relação à Covid diminuíram e também se existe a possibilidade dessa quarentena continuar. Marcos, em relação aos números da Covid, diminuíram? A gente consegue já perceber uma freada no avanço da doença aqui em Várzea Grande? A nível global, sim, eles diminuíram. A nível de Brasil, nós estamos no quarto dia que a média está abaixo do que vinha sendo ocorrendo nos últimos dias. Mas ainda a nível de Mato Grosso, é bem provável que os municípios, os grandes municípios, ainda estejam classificados como muito alto. Várzea Grande é a segunda maior cidade do estado. Existe a possibilidade de prorrogar essa quarentena obrigatória, visto que aí deu bom resultado? Com certeza ela tem chances, elas são reais. O comitê está avaliando os dados, porque você é obrigado a avaliar a média dos 14 dias para frente e para trás, para ter uma noção do que vai acontecer. Mas como você percebe que quando as pessoas não aglomeram, a tendência da doença é refrear, então você consegue vislumbrar uma possibilidade. A população tem uma chance, ajudar o município, o estado, a frear a doença. E como é que ela faz? Se resguardando, utilizando máscara, mantendo principalmente o distanciamento social. Agora, nós somos obrigados a admitir que nós vimos no fim de semana passado, na Páscoa, aglomerações. Nós fomos obrigados a fechar estabelecimentos ou botar regra para eles funcionarem como manda a lei. Essa antecipação do feriado de aniversário da cidade também teve um efeito positivo? Ele sempre tem. Nós completamos uma quarentena de 10 dias. Nós estamos, por decisão do Tribunal de Justiça, vinculados ao governo do estado. Se o governo do estado mantiver, a prefeitura tende a seguir e a própria prefeitura está analisando os números para apresentar ao prefeito, o comitê de enfrentamento, e provavelmente deve prorrogar por mais um período de 10 dias a quarentena. Esse resultado deve sair ainda essa semana? Ele está aí para qualquer momento, saia a classificação do risco, a própria justiça vai se manifestar, porque já existe uma ação tramitando, uma liminar concedida pela presidente do Tribunal de Justiça, desembargadora Maria Helena Povas. Então, tendenciosamente, ela deve manter a decisão, mandando resguardar o decreto governamental que nós estamos em comunicação com o Estado, para o Estado se manifestar. Obrigada, então, pela participação aqui no Notícia de Frente. A gente continua acompanhando essa situação para saber se essa quarentena obrigatória continua não só em Várzea Grande, mas também em outros municípios do estado, onde a contaminação de Covid-19 está em alto risco. As imagens são de Roberto Garcia, com apoio técnico de Ronaldo. Nayana Bricá para a Notícia de Frente. Obrigada, Nayana. E vocês querem comentar? Só para registrar algo que é importante, apesar de nós termos uma média geral no Brasil, a média continuar a ser alta, né, está sendo alta, já no terceiro dia consecutivo que a gente tem uma baixa nessa média, né, apesar de ser alta. Tudo em função, acredito eu, que seja, sobretudo, com relação à questão da vacinação. Né, que a gente está aumentando esse processo de vacinação no país. A média nacional. A média nacional, a média nacional, ela caiu pelo terceiro dia já, né, mas ainda está muito alta. Mas eu acredito que realmente a gente vai abaixar mais ainda. Ontem o número de mortes passou de pouco mais de 1.200 mortes mas ainda é muito alto. Balanço nacional, né? Depois eu quero fazer um outro registro aqui. Estou vendo que a Nayara aí quer correr. Né? Não, a gente ia voltar com o Oliveira Júnior. Sim, depois eu falo. Então vamos voltar agora com o repórter Oliveira Júnior, que vai trazer informações sobre o prazo que a Prefeitura de Cuiabá tem para se manifestar sobre novos polos de vacinação. Oliveira, é com você de novo. Pois é, Nayara, a juíza da Vara Especializada em Ação Civil Pública e Popular, Célia Vidotti, determinou que a Prefeitura de Cuiabá se manifeste em 72 horas sobre a instalação de novos polos de vacinação na capital. O despacho foi assinado na segunda-feira, portanto, ontem. A decisão ocorre após o Ministério Público Estadual ingressar com pedido de liminar junto ao Tribunal de Justiça de Mato Grosso, requerendo que a imunização fosse descentralizada do Centro de Eventos do Pantanal. No documento, o promotor de justiça Wagner Fachoni alegou que a estratégia do município
não tem sido suficiente para atender o grupo prioritário. Nas últimas semanas, o ponto de vacinação registrou filas gigantescas e aglomeração de pessoas, cita o promotor de justiça. E importante o que diz a juíza da vara especializada, Célia Vidotti. Preste atenção, a situação foi amplamente divulgada nos veículos de comunicação. Abre aspas. Relata em síntese que o requerido optou por promover a vacinação em apenas um local e esta estratégia acabou por ocasionar filas e aglomeração que vai contra todas as regras de biossegurança. Ou seja, a importância do papel da imprensa, da verdadeira imprensa nesse momento, que mostra a realidade do jeito que a coisa está sendo feita, né? Não só esta decisão, a justiça serviu, se embasou em depoimentos dados por pessoas, por idosos, né? Por reportagens que mostraram a realidade, mas outras medidas como do próprio ônibus, né? Que nós estamos divulgando isso aqui há meses e agora finalmente a justiça decidiu agir. Então eu destaco exatamente nesta decisão a importância do papel da imprensa através dessa decisão judicial. Voltamos com vocês, bom dia. Só lembrando, obrigado, Oliveira, que os dois pontos, os dois novos pontos, próxima semana serão instalados aqui em Cuiabá, que vai ser no SESI Papa e lá na UFMT, tá? Vocês querem comentar? Eu queria só pontuar uma coisa importante, que a Federação de Indústria e Comércio está numa parceria com a Prefeitura nessa questão do ponto de vacinação no SESI Parque, SESI Papa, né? Toda a estrutura, cadeiras, mesas, tendas, para que realmente isso possa acontecer lá, será doado pela FIENTE, pela Federação de Indústria e Comércio. E um outro alerta também, um alerta dado pela Fiocruz ontem, né? Deixando bem claro que o caso de internação de idosos pode aumentar nas próximas semanas por conta do relaxamento de muitos idosos no país após ter tomado a primeira dose da vacina. E já foi detectado isso, né? Alguns idosos tomaram essa vacina, essa primeira dose, e não estão mantendo as medidas de biossegurança, né? Ou ficando em isolamento, pelo menos necessário para esses primeiros 28 dias. Isso pode acarretar nas próximas semanas um número maior de pessoas idosas internadas em nosso país, o que é grave. Tem uma outra polêmica aí, não é? Uma outra polêmica que terá que ser decidida pelo Pleno do Supremo Tribunal Federal. Diz respeito aí às igrejas e aos templos. E aí, sobre isso, o jornal A Gazeta aqui traz uma declaração do padre Júlio Lancelotti. Você pode ter tua religião sem ter o templo, não é? Aí vão falar, não, o padre Júlio Lancelotti é esquerdista, é comunista. Não, ele é realista, né? Não é negacionista, não é isso? Isso tudo é o seguinte, o Pleno vai ter que decidir, porque o ministro Nunes Marques, no sábado, liberou, né? Liberou cultos, missas, celebrações religiosas. E ontem, em sentido contrário, o ministro Gilmar Mendes, também lá do STF, numa outra ação, falou negativo. Não vai ter culto, não vai ter missa, não vai ter celebração religiosa. Então, o seguinte, aí tem uma pressão aí muito forte, né? Muito forte por determinados segmentos em cima do governo federal, né? Então, é o seguinte, a fé ela é importante, é importantíssima, né? É importantíssima, né? Agora, é preciso olhar bem o que está acontecendo, o porquê de toda esta pressão. É só pela fé? Tem gente que não acha que é bem assim, não é isso? Porque a fé precisa ser tratada no campo espiritual, no plano espiritual, não é isso? Ela não pode ser tratada com a hipocrisia material, né? Olha, é o seguinte, eu vou falar claro. O mais importante nesse momento, preservar a vida das pessoas do que encher a sacolinha. Até porque Deus é etéreo, né? Ele permeia por todos os espaços, ele é etéreo, né? E toda discussão sobre Deus e espaços está dentro do plano metafísico, ou seja, fora do plano material.
Não tem absolutamente nada que possa ser discutido no plano material. Ele só pode ser conhecido, ou seja, cognoscível, Deus cognoscível, aquele que se apresenta por meio de manifestações. Então, uma declaração como essa tem um fundamento teológico, metafísico, né? Ou seja, você é o seu espaço, você é a representação divina em carne e osso, em matéria, né? É uma parte de Deus, né? O católico gosta de ir na igreja? Gosta, não é isso? O evangélico gosta de ir ao templo, no culto dele? Mas por questão de hábito. Sim. Mas dá não pra por questões de... Dá para esperar um pouquinho, né? Entendeu? Porque as pessoas acham que toda essa pressão não é por causa da fé, né? É por causa de outra coisa. Olha, bom dia, Nayara, professor Lúcio, mande reportagens nas garagens, sou Almir do Tijucal. Não uso transporte coletivo, tenho uma moto para ir para o serviço. Aqui no Tijucal, tiraram a metade dos ônibus, mandaram para o Osmar Cabral, que já vem lotados, disse aqui o nosso telespectador, viu? Mais gente participando, bom dia, bancada. Saiu um Misael e entrou 3 ou 4 no lugar dele, um desses. Esse médico que defendeu o empresário do transporte coletivo, depois não quer que chame de Casa dos Horrores, é uma vergonha. E o seguinte, só para complementar o telespectador aí, o doutor Luiz Fernando, né? A gente não tem nada contra ele, né? O problema é o seguinte, que ele votou para não multar as empresas de ônibus, pode multar todo, pode multar o cidadão, pode multar o comerciante, mas o dono da empresa de ônibus não. E aí o seguinte, ele concordou que ele, né? Ele achou que é a coisa mais normal do mundo que ele e mais 14 vereadores lá da Câmara Municipal reprovaram um requerimento para que a secretária Ozenira Félix, que eu entendo que ela é uma pessoa competente, né? Nós já entrevistamos ela se coloca muito bem, responde de forma aberta e transparente todos os questionamentos que são feitos a ela, só que o seguinte, 15 vereadores da Câmara Municipal de Cuiabá não quiseram que ela fosse lá para dar explicações sobre o quê? Sobre o que todo mundo está cobrando, sobre a vacinação aqui em Cuiabá. E eles falaram o seguinte, olha, nessa legislatura as práticas vão mudar, vai ser tudo diferente naquele que era chamado como puxadinho do Palácio Alencastro e também carimbado de Casa dos Horrores. Aí eu deixo para que o telespectador tire as conclusões dele. Se mudou ou se não mudou. Ele não é da base do prefeito? Sim, é da base do prefeito. Imagina, Mas não Lúcio. tem que bater continência, Nem imagina, né? Lúcio. Claro, imagina, durante a campanha toda colado no prefeito o tempo todo. Não, mas isso defendendo não é as mesmas desculpa. ideias, com os mesmos patrocinadores E a políticos. independência deles onde fica? Não tem independência nenhuma. No lixo? No lixo, não tem independência nenhuma. Independência nenhuma. Ele pega tudo que ele tem. Eles combinaram com a população? Não era para defender o interesse da sociedade? Combina durante a eleição, Lúcio. Sim. Entendeu? Entendi. Durante a eleição combina, fala, né? Certo? Depois- Regurgita tudo que é pergunta, mente para burro, tá entendendo? Depois ele se elege, ele vai entender o quem? Os interesses de quem? De quem patrocinou a campanha dele. Os interesses de quem? Do prefeito. Ele é incapaz. Esses vereadores são incapazes porque tem um rabo preso. Essa é a grande verdade com o prefeito. Não tem independência política. Não tem. E ele precisou dessa dependência política, entendeu? Para poder se eleger. E assim fica. E assim funciona o nosso legislativo. Ainda bem que eles não indicam cargo nenhum, né? Depois a gente... Lúcio, para. Entendeu? Depois a gente volta com as mensagens. Numa frase, Lúcio, qual que é o seu destaque? Numa frase? Nossa Frase Senhora. é o seguinte, o Tribunal de Justiça de Mato Grosso, vírgula, né? Vírgula, está comprovando que existe a competência concorrente que foi aprovada lá no Supremo Tribunal Federal. Eu estou dizendo, só complementando, 2 pontos que eu coloquei. Eu estou dizendo isso aqui pelo seguinte, olha, o presidente não manda nada. Manda sim, lógico que ele manda, né? Então, o meu destaque é esse. E o seu, Haroldo, uma frase também, sem 2 pontos, por favor. Vacinação das forças de segurança. De novo? Não, de novo não. Ontem não foi a vacinação? Não, ontem foi Forças Armadas. Forças Armadas. Forças de Não, segurança. ontem foi a cobrança da vacinação. Hoje a notícia é de que as forças... Forças Armadas serão vacinadas. Aí, para você falar. Já adiantamos seu destaque. Queimou, tô brincando, Haroldo. Olha, vamos para o intervalo. Na volta tem uma entrevista com o deputado federal, Dr. Leonardo Albuquerque, do Solidariedade. A gente já volta.